Paz do Senhor a todos. Nós estamos dando início a mais um estudo de terça-feira. Esse estudo geralmente não ia para o ar. Esse estudo era somente interno, mas nós vamos trazer esse estudo mais pessoal, mais para os irmãos. O que eu quero é que todos nós possamos aprender mais com a palavra de Deus. Se você estiver me ouvindo, você me dá aí o joinha, se estiver tudo certinho. Se estiver tudo certo, você me dê aí um joia. Agora, se não estiver ouvindo também, não deu certo. Ah, linha em cima. Glória a Deus. Bateria. Está aí 4 no Missões de Paz. Ao vivo também estamos entrando no meu Facebook. Eu quero agradecer aos irmãos. E de antemão eu quero orar ao Senhor Jesus em favor das pessoas que estão passando nesse momento por momentos de tristeza profunda, outros estão passando por momentos na pandemia de enfermidades, outros só estão ouvindo falar coisas, mas eu quero nesta hora chamar você para orar comigo. Eu quero chamar você para orar comigo e nós vamos orar para que o nome de Deus possa ser glorificado através de nossa história. Eu quero convidar você para orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que as tuas mãos fortes e o teu poder possa ser de forma sobrenatural sobre a vida da tua igreja, que o Senhor possa nos conceder as tuas bênçãos, e cada pessoa que está ouvindo esta live, ela possa compartilhar das tuas bênçãos, e estando, Senhor, sentindo também a tua presença em nome de Jesus. Espírito de Deus, faça, Senhor, o teu querer. Nesse dia de terça-feira, as histórias de bastante pessoas, de muitas pessoas, possam ser transformadas ou incentivadas pela palavra de Deus. Deus Santo, eu peço que o Senhor, nesses poucos minutos, o Senhor entra sobre nós, derrama das virtudes espiritual, para que as bênçãos, Senhor, celestial, possa estar conosco, que o teu nome possa ser exaltado, não só agora, Senhor, mas sempre, o teu querer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Já estou presenciando alguns irmãos presentes comigo. Eu confesso para os irmãos que esta modernidade, ela nos assusta a nível de nós, muitas das vezes, a gente ficar preocupado Então, nós queremos adorar a Deus juntamente com você, juntamente com cada irmão, para nós podermos adorar ao Senhor estudando da palavra de Deus.
estudando a palavra de Deus de forma ímpar. Senhor Jesus, amados, eu gostaria de fazer uma lembrança nos demais. Eu gostaria de fazer uma lembrança sobre a necessidade do homem. Nós já falamos sobre isso aqui na nossa casa, na nossa igreja. Nós falamos já sobre isso, sobre a necessidade do homem. E a primeira coisa é que nós precisamos saber que nós temos um Deus. E nós temos um Deus que vela por nós. E Ele é um Deus que entra nas nossas causas. E é bem verdade que os dias passam, as horas passam, e parece que nós estamos distantes de Deus. E é bem verdade de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, Deus faz uma declaração. Deus faz uma declaração que buscou dentre eles homens que estivessem tampando o muro, que estivesse tampando brechas perante mim por esta terra, para que não destruísse mais ninguém, mais ninguém achei. Deus falando em Ezequiel capítulo 22, 30. E a Bíblia diz que houve um homem na terra que Deus chama, e este homem que Deus chama, ele vem com a função, obrigado. Ele vem com a função de preparar o caminho. A Bíblia diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. No capítulo de João, capítulo 1, versículo 6. Este foi o enviado para preparar o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8, também, depois disto, a voz do Senhor que dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que eu quero pautar a lembrança de muitos irmãos presentes é que Deus sempre contou com homens. Deus contou com homens para cumprir o seu plano na terra. Não é diferente nos dias de hoje. O mundo está passando por momentos difíceis. O mundo está passando por isso, mas Deus continua procurando homens para fechar a brecha, para que perante Ele possa servir a Ele com alegria. Então Deus conta com homens e com mulheres. Eu quero
chamar a atenção de vocês para que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas histórias. Nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção que Deus não está contando com cavalo, elefante, mula. Deus não está contando com carro de boi, viu? Com baleia, rinoceronte. Deus está contando com homens e mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar. Deus sempre escolhe os seus, escolhe as pessoas para fazer muito mais. Ou seja, Deus escolhe eu e você para que nós possamos tomar uma iniciativa e cumprir o propósito de Deus sobre nossas vidas. Agora eu quero fazer uma pergunta às nossas vidas. Como descobrir o projeto, o plano de Deus para conosco? Ou como descobrir qual foi a minha vocação? Quando é que eu vou saber que eu fui chamado para fazer algo para o Senhor e qual é a minha missão? É importante o crente ter uma firmeza, ter uma certeza. Ninguém foi chamado, melhor dizendo, ninguém que vai estar no reino de Deus, que Jesus chama, ele vem sem função, ele vem sem ministério, ele vem sem pé e sem cabeça. Tudo tem a sua base. Nada vai sair fora dos projetos de Deus. E eu chamo a você, para interagir comigo, para fazer parte da história, para mim saber o que é que você sente, quando é que o Espírito Santo, quando é que você tem certeza que você está vocacionado para tal função. E eu quero falar um pouco com você sobre os dons, algo que Deus te deu e como separar os dons naturais dos dons espirituais. Quem sabe você está perguntando: pastor, o que é dom natural? O que é um dom espiritual? Nós vamos ver que nós podemos separar algumas bases, por exemplo, o trabalho secular. O trabalho secular, ele vai se apresentar como um dom natural. O trabalho
afazeres domésticos, habilidades terrenas. A habilidade terrena não precisa ser cristão para ter alguma habilidade. Então esta habilidade vem ser também um dom de Deus. Só que esse dom, ele vem te capacitar para fazer que você possa desempenhar a sua função com a sua alta capacidade, a sua função na vida terrena entre os homens, entre a sociedade. Porém, no meio da sociedade, muitas das vezes o Espírito Santo, ele acorda as pessoas para estar fazendo mais para o Senhor. E é bem verdade que para compreender o dom espiritual, a Bíblia diz que se nós somos carnais, não adianta tentar entender as coisas espirituais da maneira carnal. A primeira coisa é ligar no Espírito. E para ligar no Espírito, nós devemos ter, ou melhor, nós necessitamos de ter certeza em qual caminho nós estamos andando e a quem nós estamos servindo. E é importante que, se eu venho para a casa de Deus, se eu venho para a igreja, eu preciso ter segurança naquilo que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo naturalmente. Eu não estou fazendo só porque eu sou cordial para com meu irmão. E o que eu aprendo com esta lição é que nós viemos um preencher o outro, um ajudar o outro. E cada um de nós sermos base espiritual na vida um do outro. E eu quero então percorrer aqui que para mim descobrir o meu dom, o irmão Daniel coloca aqui que quando o coração arde na obra que está fazendo, porém é bom aprender tudo na casa de Deus. O irmão Daniel colocou a participação dele aqui, o irmão Gerson Souza colocou aqui também, glória a Deus. Madileia Jacomete colocou glória a Deus. Manquedma, aleluia. Os irmãos vai participando e compartilhando aí a nossa live. Não vai demorar muito a nossa reflexão. E a necessidade, então, do homem é estar dentro do plano de Deus. Então, o homem, Deus, na verdade, procura um homem que seja capaz de tampar as brechas. Se Deus procura um homem que é capaz para tampar a brecha, e Deus olha de lá e vê que ninguém estava na condição. Então, nós vamos observar que é bem verdade que nós entramos em conexão com o capítulo 5 de Romanos, que a qual, e o 8 também, que antes nós éramos pecadores, nós não tínhamos qualidade, mas Jesus entrou por nós e comprou a nossa guerra, comprou a nossa luta. Então, nós não éramos merecedores. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Ele também nos fez co-herdeiro da herança divina. Nós não tínhamos direito, mas agora Ele nos coloca como filho. E aqui a palavra
precisa eu, como um filho, descobrir agora qual é a minha função na minha nova casa, no meu novo lar, na minha família. Cada um vai ter a sua função para agradar o Mestre. E o que eu entendo nesta oportunidade é que nós, ou nos há preposto sobre nós algumas condições para nós descobrir ou até mesmo exercer os meus dons espirituais, ou os dons que Deus tem dado para mim. E aqui eu quero mostrar para você que a primeira coisa para o dom de Deus fluir em nós, o irmão Daniel coloca que o coração arde na obra. É bem verdade que a primeira coisa é deixar o coração arder. É deixar o coração arder e nós precisamos entender que nós somos um ser agora, um cristão regenerado, e os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo, ou seja, uma vez que eu sou regenerado, esse dom, ele não é porque eu quero simplesmente, mas é por causa da regeneração. Nós lemos aqui essa semana e falando que o Espírito Santo derrama o amor de Deus sobre os nossos corações. E este amor de Deus derramado sobre o nosso coração é o que faz a diferença na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental, em todas as áreas. Por quê, irmão? Nós vamos olhar para um homem maltrapilho, um homem que diante da sociedade ele não vai ter futuro, mas nós olhamos para ele com um olhar de regeneração, com um olhar de mudança, e olhamos para ele dizendo, em nossa visão espiritual, pelo amor que Deus tem lançado em nosso ser, nós olhamos para ele e conseguimos enxergar uma vida mudada pelo poder que opera através do Espírito Santo. Então, é bem verdade que nós precisamos nos colocarmos à disposição de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele manifesta a cada um como convém, ou como ele quer. Ele sempre vai fazer o que lhe apraz. E ser regenerado. Nós precisamos, tem hora, irmão, como servos de Deus, até as nossas orações precisam ser direcionadas. Muitas das vezes a igreja, ela liga uma oração mecânica. O que é a oração mecânica? Aquela que você já sabe de cor salteado, já sabe como começa e como termina. Porém, o que Deus quer, irmão? Deus não quer simplesmente uma oração lá que aperta o controle remoto ou play e ela dispara. Soberano está no... Não, meu irmão. Deus precisa, para você ter comunhão com Deus, você precisa falar com Ele. E não adianta você chegar lá com grandeza no reino de Deus, que, como eu falei, você está chegando como regenerado, ou seja, alguém que foi reconstruído. Você sofreu uma reciclagem, e essa reciclagem é que te deu o direito de você estar adorando ao Senhor. Então, a melhor coisa, primeiro ponto, oração. A irmã Carol lhe coloca lá, Jesus me ensina a orar
com o coração. Ou seja, ela colocou lá que ela pede para Jesus ensinar ela a orar com o coração. Irmãos, que eu e você possa ser humilde o suficiente para que quando nós entrarmos aos pés do Senhor, saber, Senhor, eu sou aquele que a qual o Senhor reciclou. Eu sou aquele que a qual não tinha valor nenhum, mas antes era como se fosse um lixo. Porém agora você está reciclado. Deus deu o poder da reciclagem para você, da regeneração, através do sangue de Jesus Cristo, te colocou no lugar, um lugar de honra. E aí, irmão, as suas orações precisam ser orações humildes. Jesus, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Porque, irmão, primeira coisa que precisa surtir efeito na vida para uma regeneração e para que o fruto do Espírito flua em nossas vidas, é que eu possa reconhecer que eu não sou nada e Jesus é tudo. Eu não sou nada, mas foi Jesus quem me reconciliou. Irmão Gerson está colocando lá também, a oração tem 3 significados. O irmão Gerson colocou lá, significado: ter comunhão, intimidade com Deus. Vamos ver o outro aqui, o que ele colocou mais. E estar perto de Deus. E oração também é estar perto de Deus. Agora, por que intimidade? Por que comunhão? Porque você vai conversar e você precisa entender, irmão, que a oração não é ela não é uma mão única. A oração, ela é uma mão dupla que fala. É uma mão que vai e uma mão que volta. O mesmo jeito que você fala com Deus, se você estiver sensível e esperar no Senhor, no momento certo ele vai responder através da palavra, ele vai responder para você em sonhos, ele vai responder de forma diferenciada. Então cada pessoa Deus vai fazer de uma forma. E o que é interessante é que a oração, como ela não é uma mão única, esta mão, então você pede para o Senhor, você chega lá numa empresa grande, você fala com o gerente de qualquer forma? Você fala com o dono da empresa de qualquer forma? Você vai falar com a autoridade, o presidente da república está lá, você vai falar com ele de qualquer forma? A primeira coisa que você vai fazer quando é uma autoridade é se apresentar quem é você, porque você já sabe quem é. A autoridade de Deus, ela é e ponto. Sim ou não? Então quem é que tem que se explicar? É ele ou você? Quem tem que se explicar somos nós, irmãos. Porque nós viemos de uma reciclagem. Estou usando a palavra reciclagem na palavra reconciliação. Vocês estão entendendo? Ou seja, antes nós não tínhamos direito, mas agora nós temos. A irmã Maria Aparecida Dias Barreto está, glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Amém, irmã, glória a Deus. Nós estamos aí junto. Irmão Lucas Henrique presente, irmã Edna presente, irmã Adileia presente, irmão Gerson presente, outros demais irmãos presente. Glória a Deus. Irmão Divaldo presente, irmão José Silvino presente. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus. Continuando. Então, primeira coisa, o cristão precisa ter certeza que ele foi regenerado. E como é que nós descobrimos que nós somos um cristão regenerado?
Você pode responder aí, quando é que você tem certeza que você é um cristão regenerado? Você pode participar comigo? O irmão Daniel coloca aqui que a oração é a mecânica. Não serve, pois a oração sempre repetida. Ah, tá. A oração mecânica não serve, pois a oração sempre repetida torna uma reza, e com Deus reza não serve. A conversa com Deus é algo mais íntimo. Quando falamos com Ele, nós sentimos no céu. Glória a Deus, irmão Daniel. O irmão José Soares, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Amém. Quero agradecer a presença do irmão José Soares, os demais irmãos que já estão conosco. Glória a Deus. Nós vamos continuando aqui, irmão. A irmã Kedma também está presente. Louva a Deus pela vida de vocês. Então, nós vamos entender que quando é que o crente pode dizer que ele é um crente regenerado? Responde aí para mim, irmão. Quando é que você entende que a regeneração chegou na sua casa? A irmã Carolyn coloca aqui que somos regenerados quando não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Carolyn. E aí, irmão, participe comigo. Participe aí e coloque aí, quando é que você sabe que você foi regenerado? Ou que a reciclagem deu certo? Um copo descartável, um copo descartável, quando ele é reciclado, só tem serventia quando ele torna ou ele tem alguma função, tá, irmão? Entenda aí. Ou quando a função, quando você está sendo útil. Então, quando o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para cumprir o propósito de Deus. Então, se você simplesmente, eu sou um crente regenerado, mas imagine que você vai para o serviço, vai para a escola, vai para a igreja e nada acontece. Tudo da mesma forma. Você não fala para A, não fala para B, não fala com o vizinho, não fala com o amigo. Não, mas meu testemunho. Você acha que só basta? A prova que... Vamos ver, vou esperar mais um pouco para ver se tem alguém que vai responder. Quando é que somos regenerados? Eu já dei algumas respostas, irmão. Você pode participar comigo. E eu gostaria de ver aí a sua opinião, porque é muito importante para nós. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que está sempre comigo, adorando ao Senhor na beleza da santidade. E a oração, irmão, é um dos pontos para a regeneração. A oração é um dos pontos. Estou vendo aí. E é interessante que cada um de nós devemos ter momentos para pessoal com Deus. Tem hora que nós queremos ter momentos em comunhão com a igreja, com os irmãos, mas é interessante nós termos momento pessoal, nós termos aí uma participação a minha sala de vídeo aqui de baixo parece que
Parou. Mas eu volto. Glória a Deus. Transmitir com pessoas ao vivo aqui, né? Pode transmitir normal. Pode transmitir normal? Eu acredito que vai até para mais pessoas. Então, a regeneração, então, ela é doutada quando a pergunta foi: quando sabemos que estamos regenerados? A irmã Carol, quando nós não estamos andando segundo a carne. Eu gostaria de ver você também participando comigo. Quando é que sabemos e temos certeza que a regeneração faz parte da nossa história? Vamos certo. Então eu pus assim na página. Foi? Glória a Deus. Então a regeneração. Volto aí à pergunta. Vou perguntar mais um pouco para que as respostas possam vir comigo. Então, quando é que sabemos que a regeneração de Jesus está tendo serventia na minha vida? Então, se eu estou falando de algo reciclado, algo que não tinha condição, foi reciclado, fez de novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é que o Espírito Santo, ele não vai querer nós simplesmente por um acaso. Ele vai querer nós, cada um na sua função. E é bem verdade que Deus chama um para administrar, Deus chama outro para oração. Deixa eu ver, a irmã Dileia colocou lá: quando somos transformados pelo poder do Espírito Santo, os nossos atos condizem com os atos do Espírito. Aí temos certeza que temos mudança de vida. É isso, irmãos. A mudança de vida faz parte da regeneração. Então a pessoa fala: mas eu vou na igreja, lá todo mundo é do mesmo jeito. Aí o jeito que eu estava lá antigamente, hoje eu estou novamente. Primeira coisa que o crente sofre é mudança. É mudança para não ser igual o que ele era antes. Aí o camarada conta lá fora: mas lá na igreja não tem nada a ver não. Escutar um rock and roll não. Verdade, não tem problema nenhum. Só que regenerado você não foi. Eu me lembro que quando era novo, eu tive uma experiência. Alguém disse que era convertido. Alguém falou que era convertido e ele tinha lá vários CDs, discos de músicas mundanas. E todas as vezes que ele se sentia sozinho, solitário, ele ia lá e voltava na mesma resenha. Começava a curtir a mesma coisa. Um dia, o Espírito Santo incomodou aquele jovem. E falou: mas que mudança é que você sofreu? Você está fazendo a mesma coisa que você fazia. Está adorando o mesmo Senhor.
que você adorava lá fora. E o que... Acho que vai ter que programar o outro. Sem querer, acho que eu programei. Aí, ó. Redefinir aí, ó. Então, quando o Espírito Santo opera sobre nós, a nossa vida vai ser algo natural. O natural nosso vai sair o Espírito Santo. O natural nosso vai exalar o cheiro do Espírito Santo. Porque quem está em nós vai refletir, quem está no nosso interior vai refletir nos nossos exterior. Glória a Deus. Vamos. Então eu vou falar um pouquinho sobre algo que é dom de Deus. Por exemplo, dom de milagre. Dom de milagre. Dom de línguas. Dom de misericórdia. Vai ajudando eu aí, irmãos, os dons. Dom de ensino. O dom de ensino. Dom de encorajamento. São muitos dons de misericórdia. Tem pessoas que têm dom de administrar. Agora, uma coisa irmão, que um crente regenerado, ele sempre tem um critério, e o critério é agradar o Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa cancela de baixo, vai todo mundo para missão de paz lá. Tá bom? A primeira coisa que nós entendemos é que na nossa vida nós precisamos de preparação. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos colocar num preparo. É claro que humano, mais espiritual. O que é humano mais espiritual? É que eu faço sacrifício com o meu corpo, então o meu sacrifício é um sacrifício vivo, agradável e aceitável ao Senhor. Eu não me conformo com este mundo, mas agora, então, eu como servo de Deus, eu começo então a fazer a diferença. A hospitalidade é dom, a interpretação é dom, missão é dom, conhecimento é dom, contribuição é dom. Se a pessoa não tiver o dom de contribuir, ela não vai contribuir. Evangelização é dom. Fé é dom. Milagres é dom. Sabedoria é dom. Socorro é dom. E qual é o dom que eu vou exercer? Qual é a função que eu vou exercer? Qual é o dom que Deus me chama e eu vou fazer? Nós falamos semana retrasada sobre os frutos do Espírito Santo. E o interessante é que nós falamos sobre a bondade e sobre deixa eu me lembrar, sobre a benignidade. Nós falamos sobre a bondade e sobre a benignidade. Aonde nós entendemos que a bondade todo homem consegue fazer, mas a benignidade vem de Deus. O homem consegue ser um homem bom, fazer bondade?
O mal consegue fazer alguma coisa boa? Até consegue. Ele pode dar uma cesta básica, ele pode dar um auxílio para alguém, pode prestar um socorro para alguém. Mas pastor, ele é mau. Ele está no caminho mau. Quantas das vezes eu estava com um problema no carro e as pessoas da criminalidade iam lá e me ajudar. Aí falei, ele fez a bondade. Irmão, o que nós precisamos saber é que o Espírito Santo, ele tem o poder de encorajamento. Ele tem o poder de impulsionar, de dar força, criar atitude. Então, se o Espírito Santo tem o poder de nos fazermos ter atitude, mas atitude sempre para melhor. O Espírito Santo, ele não tem função, ou seja, a função dele não é retroativa, não é atrasar a vida de ninguém, não é falar coisa e não acontecer. O Espírito Santo sempre vai ter destino, saída e destino certo, lugar seguro. Então, o que eu e você aprende? O que eu e você aprende quando eu sou crente ou uma pessoa regenerada por Jesus Cristo? Eu falei para você que nós somos reciclados. E se nós somos reciclados, a reciclagem só vale quando ela volta a ter utilidade. Vocês entendem? Então, se ela não voltar a ter alguma utilidade, ela não adiantou a reciclagem. Aí volta novamente para reciclar de novo. E é isso que eu quero chamar a minha e a sua atenção nesta noite. Confessar pecado, falar com Jesus e pedir misericórdia é uma das melhores maneiras para reciclagem espiritual. Quando eu me chego diante do Pai e me coloco, Pai, eu sou devedor, eu errei. Só que, irmão, uma maneira, muitas das vezes nós erramos e ficamos do jeito que está, porque, Pai, perdoa meus pecados, e assim você sabe todas as coisas, e ponto. Você orou assim, quem entendeu alguma coisa? Mas Deus sabe o que eu estou falando. Por quê, irmão? Porque você não quer confessar os seus pecados. E a primeira coisa, irmão, para que você seja regenerado diante de Deus, é confessar os seus pecados diante de Deus. É confessar os seus pecados, saber que você é um pecador, um falho. Das vezes é um adulto, uma adúltera. Das vezes é um mentiroso, uma mentirosa. Pai, eu pequei, Senhor. Eu menti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Entendeu? Para quê, irmão? Porque o que Deus quer é fazer você útil de novo. Deus não vai usar vaso ou pessoas que não foram recicladas. A regeneração de Jesus precisa ter tido valia na sua vida. Eu louvo a Deus por a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Ele te chamou para redimir os seus pecados. Então, quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, nós voltamos à primeira partida. Qual que é a primeira partida, Pai? Eu estou novo aqui, eu preciso saber o que é que o Senhor quer comigo nesta nova fase. O Senhor me reciclou porque eu não estava 100%. Agora, o que eu posso fazer, Senhor, para te agradar? E é exclusivamente esse poder do Espírito Santo. Porque
o poder do Espírito Santo, ele vai provar para você que a obra regeneradora surtiu efeito na sua vida. Então agora ele vai impulsionar a sua vida, vai impulsionar para que a sua história possa ser mudada. Aqui também, o irmão Armando Cotieri está lá colocando: paz do Senhor, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amigo. Irmão Daniel Ferreira, somos regenerados quando nossas atitudes são guiadas pelo Espírito Santo, sendo usada para o reino de Deus, para a salvação de almas. Ótimo, irmão Daniel, ótimo. Mas nós vamos lá, vamos vendo mais coisas. Deus sempre tem mais. Entendamos isso. Deus sempre tem mais para nossas vidas. Irmão, vai participando aí, nós já estamos acabando, mas eu ainda vou falar algo. Então, nós somos regenerados, o Espírito Santo nos dá força, não é? O Espírito Santo é o combustível para nós fazermos algo para o Senhor Jesus. Então, aquele negócio, agora, aquele negócio, se o pastor for fazer, se os irmãos for fazer, eu vou estar junto. Não, irmão. Toma decisão, vai estar no pé do Senhor. Se tiver 1 ou 2 ou 3 orando lá, mas vai lá fazer sua parte. A evangelizar ninguém vai, eu também não vou. Não, irmão, você não é motivado pelos outros, não. Você é motivado pelo Espírito Santo. E ninguém fala de Jesus senão motivado pelo Espírito Santo. Então você deve crer, em primeira instância, que esses dons que Deus tem manifesto na sua vida não foi para os irmãos do passado. Lembra que eu falei que Deus está procurando pessoas para fechar brecha? Deus está procurando pessoas para que possa anunciar o caminho? Está procurando pessoas que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim? O Senhor está contando com pessoas, mas o Senhor está contando com pessoas que são regeneradas, estão dispostos a sofrer uma reciclagem. E você deve crer nos dons espirituais. Você deve crer nos dons espirituais. Se você quer falar para alguém, quer ter iniciativa para que o Espírito Santo use você, primeira coisa que você precisa ter, você tem que ser o primeiro doido da leva. O que é o primeiro doido da leva? Você tem que ser o primeiro a acreditar, é o primeiro a tomar posse. Você não pode exercer dom que você não acredita. Como eu vou sofrer o dom da transformação, da mudança na minha vida, eu ser regenerado, se eu não acredito? Então a primeira coisa é eu acreditar o porquê Jesus me chamou. Ah, pastor, mas Jesus me chamou. Engraçado, Jesus chama tanta gente e as pessoas parecem que só servem de estátua, só serve de enfeite. Que utilidade você tem no reino? Foi para que o Senhor Jesus te chamou? O Senhor te chamou simplesmente para ficar na condição que você está? Ou Jesus te chamou para que o Espírito Santo dele entrasse dentro de você, ou para transformasse em você um camarada maluco? Maluco por quê, irmão?
Porque você vai ter que ser diferente dos outros. Você não vai poder agir como os outros. Primeira coisa que você vai fazer é entrar como se fosse entrar numa contramão. Todo mundo está dizendo, não, o caminho é aqui. Você está dizendo, não, o caminho é o céu, o caminho é Jesus. É Jesus que muda a vida, é Jesus que transforma, é Jesus que batiza, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Eu preciso ser o primeiro a tomar posse daquilo que estou ministrando à sua vida. Então, o primeiro a acreditar na regeneração precisa ser você. Acredite, irmão, Jesus não te chamou por acaso. 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 Jesus te chamou porque Ele sabe, aleluia, o seu potencial. E se Ele sabe o seu potencial, então chega de mimimi, se coloca na posição do Senhor para fazer o querer do Senhor. E eu entendo que maior parte dos cristãos hoje não acredita nos dons espirituais. A maior parte do povo que se diz de Deus não crê no dom espiritual. Pastor, o senhor vai falar uma coisa dessa? Sim. Por quê, irmão? Porque a atitude manifesta o que você está por dentro. Só tem discórdia, só tem problema, só tem confusão. Agora tem duas coisas. Duas coisas que podem ter acontecido na sua história. Ou quem te ensinou estava errado. Viu? Ou ele estava certo e você nunca deu ouvido para ele. Agora, tem muitas pessoas também entrando em doutrinas aí fora da palavra de Deus. Sabe quando que o Espírito Santo vai transformar a vida assim? Fora da palavra? Fora da direção da palavra? Nunca. A palavra de Deus, o Espírito Santo anda em conformidade com a palavra de Deus desde o princípio. Desde o princípio, uma coisa que ele nunca deixou e nunca caiu por terra é a confirmação da palavra de Deus, que diz que toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ou os líderes religiosos perderam tempo contando fábulas, piadas, mentiras, contando historinha de conto. Amigos e irmãos em Cristo, você precisa ser regenerado. E o que prova da sua regeneração é o Espírito Santo agindo em você. Se o Espírito Santo não age, você não prega, não ora, não canta, não visita, não jejua, não faz nada. Pastor, mas parece aquele camarada que não presta para nada no meio do... Não, irmão, toma decisão. Se você não serve para evangelizar, você serve para orar. Se você não serve para orar, você serve para varrer a igreja, varrer, ajudar, fazer assistência social. Alguma coisa você serve. E a primeira coisa, que quando nós somos orientados pela palavra de Deus, pela verdade, nós vamos aprender que nossa vida, sabe, irmão, quero? A nossa vida parece uma assistência social. O que é? Está disposto a lutar em favor da causa dos outros, alheia. Aí o crente vira um assistente espiritual, um assistente social. Então, você deve estar disposto a servir os outros e a igreja. Aí há trabalho pronto, porque há trabalho na igreja, há trabalho de visitar os velhos, visitar o hospital. Tem muito trabalho, irmão. É fácil falar, pastor, eu não sei para que fui chamado, mas também nunca tentou fazer nada. Ele nunca tentou ajudar uma pessoa necessitada. Passa o mendigo, ele não ajuda.
Um cachorro, ele não faz nada. Passa um gato, ele não faz nada. Aí ele fala, eu quero que Jesus me usa. Também não vai fazer igual muitos aí não, que vai pegando, vai encher na casa de gato, cachorro, tudo, vai pondo tudo dentro da casa só. Não, irmão, tudo com sabedoria. Tudo com sabedoria. Agora precisa fazer alguma coisa. Irmão, tem asilo aí precisando de crente. Tem asilo precisando de pessoas voluntárias para trabalhar, para dar banho em velhinho. Tem muitos movimentos social que precisa dar roupa para os necessitados, dar alimento. Sabe o que o infeliz fala ainda? Eu não sei para que Jesus me chama. Mas ele está como? De braço cruzado. Jesus não quer você de braço cruzado. Jesus quer você pronto. Pronto e disposto para servir o reino de Deus e as outras pessoas. Servir o reino de Deus e até os seus inimigos, se possível for. Irmão. Se seu inimigo pedir para caminhar uma milha, a Bíblia diz que você andar com ele 2. Então, Deus sempre tem. Deus sempre tem. Glória a Deus, meu amigo lá de Balneário Camboriú. Pastor, Deus abençoe. Ele colocou aqui paz do Senhor, paz do Senhor, Deus. A bênção, porque Deus, paz do Senhor, Deus abençoe, pastor. Amém, glória a Deus. Tem hora que eu preciso traduzir aqui. Meu amigo lá de Camboriú, ele esteve comigo lá no hospital da Santa Casa de Santos. Glória a Deus. Forte abraço, meu amigo. Depois nós se falamos no zap. Tá bom? Deus abençoe. Falar nisso, vou aproveitar essa oportunidade aqui para falar do braço forte. E já pega aí o zap, viu, queridão? Deus abençoe. Aí, nosso Pix, você que quer ser um braço forte da obra do Senhor, o que é um braço forte? É um ajudador. Ajudador da obra do Senhor. Irmãos, a nossa igreja está em construção. Os muros da nossa igreja já estão mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de altura, levantando a parede. Então precisamos de ferro. Só ferro, eu fiz o orçamento hoje, ficaria em R$ 7.500. R$ 7.500 só de ferro. Porém, irmão, eu não tenho. Eu até olhei hoje e falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu preciso dos ferros e não tenho dinheiro. Irmão, a Bíblia diz que é para orar ao Senhor Jesus. Então eu vou estar orando por você. Você que quer me ajudar, Pix é o meu telefone, tá, irmão? Pix é 11 985 67 2508. Pix 11 985 67 2508. Aproveita lá e baixa lá o zap do pastor, que é o WhatsApp do pastor. Fale com o pastor, peça oração. Se precisar de ajuda, o pastor também está lá disposto para lhe ajudar. Também temos pelo aplicativo do Banco Itaú, 45522, dígito 9, agência 6065, no Banco Itaú. Glória a Deus. O irmão Daniel diz assim: somos chamados não só para ficar em 4 paredes, mas fomos chamados para irmos em todos os lugares e dar testemunho daquilo que vivemos para Cristo, seja entre os pobres os nobres ou pobres, seja entre os saudáveis ou doentes, seja entre triste ou alegre, mas todos temos. É isso? Vamos ver se tem mais. Até. Todos temos o testemunho, que é muito importante, pois temos que pregar e se precisar usar a palavra de Deus. É mais ou menos por aí, eu acho que é por aí. Se precisar, use a palavra de Deus. Testemunho é a vida. É isso que eu entendo que ele quis passar para nós. Então, amados irmãos,
que você precisa entender é que o Espírito Santo tem equipado você. O seu dom é esse natural seu. O Espírito Santo vai dar dom natural para você. O dom natural. E esse dom natural vai fazer você a vivenciar os frutos do Espírito. Vamos lá. Uma coisa que nós precisamos saber, eu falei sobre a oração. Lembra que eu falei da oração? Eu falei que a oração, até o irmão Gerson colocou participação, o irmão Daniel colocou participação, a pastora Dilé também colocou participação. E eu falei sobre a vida pessoal, você precisa orar pessoalmente a Deus pedindo perdão dos seus pecados, das suas falhas. E muitas vezes tem que confessar mesmo o seu pecado. Então, primeira instância, se a sua oração, se eu estiver orando, sua oração precisa ser sincera. Ela precisa ser incessantemente. E precisa incessantemente pedindo orientação ao Senhor. Por quê, irmão? Você com a sua canelinha, com o seu pé, você vai andar torto. Então você precisa pedir direção para os seus passos. Peça direção para os seus passos, para que Deus possa fortalecê-lo. Eu já vou parar por aqui, mas eu quero falar que você deve estar disposto a renunciar. Deixa eu te falar uma coisa. Renunciar, o que significa renunciar? Acompanhe comigo mais esta aí. O que significa renunciar? Deixar de fazer a sua vontade. Abrir mão. Renunciar eu e vivenciar a história de Cristo. Então, isso faz parte da humildade. Quem não sabe se humilhar, jamais vai saber se renunciar. Tem hora, irmão, que a gente tem que aprender a voltar para trás também, dar marcha ré. Meu papai já dizia que os melhores carros do ano, até a Ferrari, precisa da marcha ré. E o ser humano, muitas das horas, ele não sabe dar o quê? Uma marcha ré. Ele queixo duro ali, ó. Ele acha que ele está certo e vai, acabou e pronto. Aí ele acabou e pronto. Não, irmão, tem hora que tem que renunciar. Renunciar é voltar para trás, sim. Voltar para trás e começar tudo de novo. Começar do zero. Cheio de ignorância. Renuncia seu eu. E pior que tem hora que tem que renunciar casa, filho, mulher. Tudo. Renunciar tudo por Jesus. E se você não renunciar, tudo que você tem, todos os seus desejos, eu tenho uma notícia triste para você. Tenho uma notícia triste para você. Se você não renunciar, você não pode ser discípulo de Jesus. Você não pode ser discípulo de Cristo. Então só pode ser discípulo de Cristo, servo de Cristo, quem renuncia. Significa: a Deus minha vontade, a vontade de Cristo permaneça sobre mim. Todavia seja feita a sua vontade. E tem hora, irmão, que eu preciso entender que sem renúncia eu não consigo ajudar o próximo. Sem renúncia eu não posso abrir mão das minhas coisas, da minha casa, da minha fazenda, do meu carro, de tudo. Para mim, abençoar alguém, eu preciso renunciar.
e sem renúncia em favor do próximo, em favor das vidas, em favor do semelhante. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo não vai agir em você. Você tem que entender que você vai entrar para o reino. Você entrou para o reino, é para ser útil. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você entrou para o reino para ser útil. Para quê? Para que o Espírito Santo faça morada na sua casa, na sua vida, e através da sua vida transformar mais vida. Lembra que eu falei hoje? Não vos conformeis, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Oh glória! Tá gostoso? Mas nós precisamos ir. Nós precisamos ir embora. Na próxima terça-feira nós temos mais estudo da palavra de Deus. Só que antes, eu gostaria de falar que você precisa estar disposto a obedecer o Espírito Santo e enfrentar as tribulações. Tem coisa que você precisa encarar de frente. Paulo, em Atos, apóstolo, você percebe que ele sofreu muitas perseguições. Por quê? O amor de Cristo estava sobre ele e ele precisava falar do amor de Cristo. Perseguições por causa da palavra. E sabe o que está acontecendo hoje? Vou encerrar por aqui. Está acontecendo hoje que muitas pessoas falam: eu estou sofrendo perseguição, mas ele não faz nada para Jesus. Ele não canta, não ora, não prega, não fala para uma pessoa que Jesus transforma. Aí sabe o que ele fala? É a luta, pastor. Que luta o quê, irmão? Esse não é luta espiritual, não. Isso não é luta com Cristo, não. Porque é a luta solitária. Tem hora que é burrice. Oh, perdão, não era para falar isso. É hora que a cabeça que não pensa. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Aí ele falou: não estou aguentando, estou passando por crise espiritual. Nada. Erga a cabeça, entenda que o Espírito Santo entrou para dentro de você para fazer morada e para te ajudar a vencer. Então, se o Espírito Santo está com você, então não vai ser ninguém, não vai ser nem da direita nem da esquerda que vai atrapalhar o seu sucesso com Jesus. Então entenda, Jesus te chama para vencer, Jesus te chama para que o nome dele seja honrado na sua história. E Jesus não está chamando gato gafanhoto, Jesus não está chamando cabrito, Jesus não está chamando leão, Jesus não está chamando bode. Jesus está chamando homens para fazer a sua vontade. Entenda isso. Vou estar orando por você. Espírito Santo, aqui estou, Senhor, nesta terça-feira, com esse grupo de pessoas, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, esta live. Jesus querido, que o Senhor possa manifestar, Senhor, a Tua glória. Que o Senhor venha, Senhor, fazer coisas lindas, maravilhosas sobre nossas vidas. Jesus querido, que o Senhor venha de forma sobrenatural fazer, Senhor, o Teu milagre, Senhor, sobre a vida da Tua igreja. E é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, que o Senhor manifeste o Teu poder. Que o Senhor manifeste a Tua glória. Que o Senhor manifeste, Senhor, aleluia, o Teu poder sobre esta pessoa, Senhor, que a qual o Senhor tem chamado para fazer a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor, em favor desta pessoa. Que Teu Espírito Santo possa encorajar, Senhor, possa trazer, Senhor, administração, Senhor, e que a missão que o Senhor está dando, o conhecimento, a contribuição, a cura, o discernimento, o encorajamento, o ensino, a evangelização, Senhor, a fé, a hospitalidade, o dom de interpretação, o dom de liderança, o dom de língua, o dom de milagre, o dom de misericórdia, o dom de pastoreio, o dom de profecia, o dom de sabedoria, o dom de socorro que o Senhor está dando para ela, Senhor, possa ser, Senhor, para que Teu nome
possa ser glorificado nessa história. E é em nome de Jesus que eu quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que esteve comigo, Senhor, nesta oportunidade. Em nome de Jesus, faça o teu querer, Senhor, continua fazendo o teu querer sobre minha vida e sobre a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Me ajuda aqui, irmã Carolyn. Glória a Deus.